o que possuía com eles. Todos ficaram satisfeitos, reconheceram que reagira com justiça. Meus gêmeos eram muito inteligentes e discretos, diferentes dos irmãos. Ela se formou em medicina, ele, em física. Foram residir na mesma cidade, distante daquela onde morávamos. Casaram-se e vinham pouco me visitar. Meus filhos foram se casando. Tomás também se casou, tinha uma filhinha, e sua esposa adoeceu, teve câncer. Passamos, Henry e eu, a ajudá-los. Meus caçulas se apaixonaram, e o problema antigo surgiu. Era ou não irmãos? Afirmei que não, sabia que, mesmo se Fred fosse filho de Tommy, Rose não era dele. Mas os falatórios incomodavam. Henry resolveu a questão. Fomos com os dois a laboratórios na capital, para fazer exames. O resultado foi enviado pelo correio. Reuni a família, abri os envelopes. Os dois exames afirmavam que eles não tinham a possibilidade de serem irmãos. Fiz cópia e dei a eles. Mostrem isto quando escutarem esses comentários desagradáveis. Todos vocês são irmãos porque foram criados assim, e eu sou a mãe de todos. Porém, se vocês se gostam, estão namorando, e esse namoro pode levá-los ao casamento, é lícito, porque biologicamente não são irmãos. Os dois se amavam, desde pequenos eram unidos. Parecia, eu pensava naquela época, que os dois haviam nascido no mesmo dia e local para ficarem juntos. Casaram e foram felizes. Neste período em que Henry e eu ficamos juntos, raramente vi Frank, que tentou, assim que comecei a ficar com Henry, ofender-me. Ignorei-o. Ele se mudou, foi residir novamente na cidade onde havia morado antes, mas não se desfez do seu apartamento. Henry ficou doente, cuidei dele com muito amor e carinho. Ele desencarnou 20 dias antes da esposa de Thomas. Foi para mim uma grande perda. Em testamento, ele me deixou alguns imóveis e a casa de veraneio. Anne, a grande amiga, a empregada de tanto tempo, também partiu para o além. Voltei a reescrever, tinha somente 2 cadernos. Thomas reencontrou com Ellen, que havia se casado, tiveram um filho e se separara do marido. Voltaram a namorar, e os dois afirmavam que sempre se amaram. Por isso, voltei a ver Frank. Íamos passar um feriado na casa da praia, e Thomas me perguntou se podia convidar Frank. Disse que sim, fomos. Num chalé ficaram Thomas, Ellen e os filhos e Frank. Eu tinha muito o que fazer, o movimento era grande. Nos 2 primeiros dias, Frank foi atencioso, para logo depois voltar a me ofender, mas não lhe dei atenção. Mas Nancy até que me surpreendeu, defendeu-me e houve uma calorosa discussão. Frank resolveu ir embora, e Ellen também foi. Conversei com Thomas. Filho, pense bem, se você ama Ellen, se sempre a amou, não deixe Frank atrapalhar. Converse com ela sobre isso. Vocês se separaram uma vez por desavenças entre mim e o Frank, isto não deve ocorrer de novo. Frank tentou se desculpar quando retornei, pelo telefone. Lucy, não queria ter provocado aquela discussão, desculpe-me, é que você, chega Frank, interrompiu, não vou aceitar receber ofensas de você. Não mesmo. Deixe nossos filhos serem felizes, não interfira. Se a união se concretizar entre nossos filhos, podemos nos ver socialmente. Não precisamos nem conversar. Por que você não se trata? Procure um psiquiatra. Desliguei o telefone. 8 meses se passaram, Thomas e Ellen se casaram. Eu ficava muito com minha neta, filha de Thomas, e pedi para continuar cuidando dela. Vi Frank no casamento, somente nos cumprimentamos, então houve o telefonema e nossa conversa sobre reencarnação. Fiquei pensativa por uns dias, resolvi ir à capital do país e visitar 2 dos meus filhos, mas o motivo foi procurar livros sobre reencarnação. Encontrei alguns de yoga e mestres orientais, comprei-os, mas fui também a um sebo e achei 5 livros do escritor francês, As Obras Básicas de Allan Kardec. Quando retornei à minha casa, li-os e me encantei com a doutrina espírita. Nunca fora muito religiosa, nem Tommy ou Henry. Não gostava de acreditar em nada sem compreender, e conhecer a lei da reencarnação foi, para mim, acreditar em Deus, ter a certeza de sua existência. Com estas leituras, percebi que tínhamos, meus 2 maridos e eu, sido espíritas sem sabermos.
Não que fôssemos perfeitos, tínhamos vícios, mas também muitas qualidades. Fomos caridosos. Nunca fiz diferença entre meus filhos. Os adotivos me amavam, creio que mais que os biológicos. Sempre fiz caridades. Ajudei como voluntária a asilos, hospitais e orfanatos e não magoei ninguém. Somente houve as traições, o desconto, pensar erroneamente que deveria dar o troco, o retorno. Conversei sobre reencarnação com Frank, e ele me convidou para participar de um grupo de estudos sobre o assunto. Fui e gostei muito. Comprei 10 coleções de livros de Allan Kardec e outros sobre reencarnação e dei aos meus filhos. O casal de caçulas ganhou. Comentávamos sobre o assunto, uns aceitaram, outros, nem tanto. Frank e eu saímos para jantar, fazíamos alguns passeios. Reescrevi o último caderno, dividi o dinheiro com os filhos. Frank me pediu várias vezes para morarmos juntos em casamento, mas não aceitei. Se nós tínhamos diferenças no passado, estava sendo muito bom nos reconciliarmos totalmente, mas amava Henri, quis ser somente amiga de Frank. Tentei fazer um livro sem ter o enredo dos cadernos, foi editado, mas não teve aceitação como os outros, então desisti de escrever. Os livros que escrevi eram mais novelas românticas, obras que foram logo esquecidas, sem muito teor literário. Às vezes, Frank ia falar algo e parava. Brincava com ele, com vontade de me ofender. Não quero mais fazer isso. Você não merece ofensas. Desculpe-me. É louvável sua tentativa. Desculpe-o. Frank desencanou, e seu corpo físico foi encontrado morto pela manhã, no seu apartamento. Orei muito por ele. Continuei morando na mesma casa, que era enorme, com vários quartos. 4 dos meus filhos moravam na cidade, os 2 que viviam nas fazendas vinham sempre me ver, e os outros vinham passar fins de semana, feriados e algumas férias. A casa estava sempre movimentada. Fiquei 6 meses muito doente e desencarnei tranquila, aos 72 anos. Não tive surpresas. Abençoadas leituras espiritualistas, bendito Allan Kardec por seus ensinos. Percebi que mudara de plano, pensei que um dos 3 companheiros viria me ajudar, mas quem me orientou, me fez companhia, foi uma moça muito bonita, era a mãe de Fred, meu caçula adotivo. Cuidou de mim com muito carinho. Quando lhe agradeci, ela me falou, é pouco diante de todo o carinho que dedicou ao meu filho. Adaptei-me facilmente ao plano espiritual, embora sentisse falta da minha casa, de minha rotina, de meus objetos, e muita mesmo de meus filhos, netos e 2 bisnetas. Encontrei-me com Tommy, Henri e Frank. Conversamos animados, relembrando acontecimentos agradáveis. O pai dos meus filhos era grato ao Henri pela ajuda que nos dera, foi ele quem auxiliara quando este desencarnou. Conversei com meu primeiro marido a sós. Ele me pediu perdão e eu a ele, você só descontou Lucy, e estávamos separados. Rose não é sua filha, confessei. Sei. Mas filhos são aqueles que criamos e de quem participamos da vida. Soube aqui no além? Quis saber. Não, soube encanado. Quando você esperava nosso 9º filho, esterilizei-me. Não fiz isto por nós, fiz por mim, não queria mais filhos com amantes. Quando você me disse estar grávida, fiquei em dúvida se a cirurgia dera ou não certo. Mas a compreendi, você sabia de minhas aventuras. Um empregado me contou que você conversara com aquelas jovens que o levara para a fazenda. Sabia de minhas traições e perdoava, porque não podia perdoá-la. Você não criava Percy. Não procurei ter certeza e amei Rose como se fosse minha. Porque me traía, Tommy. Não sei, amava você, nossos filhos, orgulhava-me de nossa família e acabava traindo você, respondeu Tommy com sinceridade. Termos perdoado um ao outro foi muito importante, embora isso já tivesse ocorrido antes. Não guardamos mágoas. Tommy estava se preparando para reencarnar, seria neto de Percy. Queria retornar ao plano físico com o propósito de melhorar. Frank e eu fomos relembrar nosso passado. Nossa história foi bem parecida com aquela que ele recordara pela regressão, que fizera quando encarnado, com um psiquiatra. Fui uma senhora rica, Frank era meu empregado. Nossa relação fora tumultuada, conquistei-o para humilhá-lo. Eu o fiz sofrer, e, como sempre acontece, quem faz sofrer sofre também. Tive 2 filhos homens e abortei 3 vezes, não queria mais filhos.
Desencarnamos, sofremos, e eu lhe pedi perdão, mas Frank não conseguiu me perdoar totalmente. Quando nos reencontramos no plano físico, quis me fazer sofrer e padeceu mais do que eu. Recordarmos também das nossas existências anteriores, a antepenúltima, nesta fora Frank quem maltratara. Se tivesse o perdoado, lamentou, ele teria evitado para mim muito sofrimento, teria sido feliz. Quem não perdoa sofre muito. Se tivesse me perdoado, teríamos ficado juntos na juventude, com certeza teríamos ficado casados por muitos anos. Mas o se não deve agora nos entristecer. Você, rejeitando-me, mudou o nosso destino. Fiz muitas coisas, e você, outras. Pense, meu amigo, que o perdão não é necessário onde o amor existe. Seu rancor foi maior que o amor, então você não me ama como pensa. Recomece sua vida esquecendo este suposto amor e com o propósito de perdoar sempre. Critiquei-a muito, lamentou ele. Para criticar, é preciso ver tudo e não uma pequena parte. E este tudo inclui as outras vivências. Fui eu quem começou com nossas desavenças. Cada erro que cometemos nos traz uma lição. Devemos ser prudentes e assimilar a lição para passar na prova. Se abortei no passado, nesta existência consegui ser boa mãe. Como Lucy, poderia ter abortado. Conheci um médico que fazia abortos e nem era caro. Ainda bem que não o fiz. Foi muito bom ter os 11 filhos. Concluí que meu maior vício era a desforra. Fiz um forte propósito de prestar atenção nessa falha em minha personalidade. Mas era com Henry que queria estar, amava-o. Sentimentos são atributos do espírito, e ele me amava tanto quanto eu. E fora esta primeira vez que nos encontramos, não recordamos de outras existências juntos. Thomas tinha sido meu pai na minha encarnação anterior, por isso fomos muito amigos. Os pais de Tommy se tornaram nossos filhos, que agora se chamam Rose e Fred. O pai dele confiou em nós para adotá-lo. Tommy se alegrou muito por ter recebido seu pai como filho. Ainda bem que o adotei, exclamou ele. Iria sofrer muito se não o tivesse aceitado. Recebi um bilhete de minha sogra Nancy. Ela escrevera antes de reencarnar como minha filha Rose. Deveria ser entregue quando eu retornasse ao plano espiritual. Ela escreveu que se alegrara por eu ter feito de seus escritos livros que entreteriam e que, sem dúvida, me ajudariam financeiramente na viuvez. Fiquei mais tranquila, afinal, apossei-me de ideias alheias. A mãe do meu primeiro marido sabia que ele iria desencarnar logo que ela reencarnasse. Tom me reencarnou. Encontrava-me sempre com Frank. Continuamos amigos, embora ele me amasse. Henry e eu passamos a estudar e trabalhar juntos na espiritualidade. Vou, sempre que posso, ver meus filhos. Tento continuar orientando cada um e, nas situações mais difíceis, peço-lhes para ler os livros de Kardec. E a vida de fato continua. Conheci Antônio Carlos quando viemos, Henry e eu, visitar uma colônia no Brasil que se dedica a orientar quem quer ter mais informações sobre a literatura espiritualista e espírita. Conversamos, e ele me fez algumas perguntas. Lucy, o que é importante para você? A compreensão da reencarnação, respondi. Porque, sem esse entendimento, fica muito difícil acreditar em Deus com todos os seus atributos. Entender o porquê de nascermos muitas vezes em corpos diferentes é compreender a vida. Alguma gratidão? Perguntou Antônio Carlos. A Deus somente, por nos ter criado com muitas oportunidades de crescermos espiritualmente, de aprendermos a amar a todos. Você foi feliz encarnada? É feliz aqui no plano espiritual? Quis saber Antônio Carlos. Sim, fui feliz no plano físico, mesmo com algumas dificuldades. E sou feliz aqui no além, isso porque pensei sempre em fazer a felicidade dos outros. Sou alegre, o mundo já tem bastante tristeza. Esse encontro foi muito agradável e aceitei seu convite para ditar a médium que trabalha com ele minha história e como senti os reflexos de outras reencarnações, principalmente da última, na minha vida. Para terminar este relato completo, queremos, Henry e eu, ficarmos desta vez muitos anos na erraticidade e depois nos prepararmos bem para iniciar uma nova vivência no plano físico. Que Deus seja sempre louvado e mais ainda por nos ter dado a oportunidade de voltarmos ao corpo físico para provarmos que aprendemos as lições que tivemos no além. Da Irmã Grata. Maria Lucy.
6. A loucura. Eu, Wellington, estou ditando a médium ajudado pelo Sr. Antônio Carlos, o médico que me convidou a contar minha história de vida. Não sabia, ou não sei, escrever, não fui à escola. E na minha penúltima encarnação estudei muito pouco. Lembro-me muito bem dessa existência. Mas ainda não consigo ler nada. Vou, logo após o término do meu tratamento, frequentar a escola na colônia para aprender a ler e escrever. Desejo muito me instruir. Na minha última passagem pelo plano físico, desencarnei com 38 anos. Que vida difícil. Complicada. Dificilmente alguém se lembrava de meu nome. Quando isso ocorria, era porque fora chamado para uma consulta ou para algum registro em hospitais. Meus familiares me chamavam, quando pequeno, de Tom. Depois, eles, os vizinhos e quem mais me conhecia, chamavam-me pelo apelido, Disco. Tive uma existência sofrida, que somente pode ser compreendida pela lei da reencarnação. Quando pequeno, fui considerado deficiente mental. Com 3 anos, era totalmente diferente dos meus outros 4 irmãos. Falava muito, daí o apelido de Disco. Era confuso e assustava a família, principalmente minha mãe. Tom, você quer laranja? Perguntava minha mãe. Quero. Precisa descascar, sua burra. Claro, não vou chupar com casca. Porco come com casca. Não sou porco e gosto de laranja. Eu gosto e quero. Eu não quero, Tom, você quer ou não a laranja? Insistia a mamãe. Ele quer. Não quero. Quero, falava. Isso passou a acontecer sempre. Eu falava sem parar e, às vezes, referia-me a mim mesmo como Nório. Respondia, Nório quer. Ele não quer. Vá tomar banho, está sujo. Nório não está sujo. Não é Honório, sua burra, é Tom. E Disco que fala sem parar. Chega. Não aguento mais. Cale-se. Você não fale assim comigo. Falo. Cale a boca. Dava um tapa no meu rosto, na face esquerda. Depois outro, na direita. Chorava e reclamava. Pare com isso. Já parei. E a bater nela e não em você. Você é um estúpido. Éramos pobres, mas meus pais me levaram ao médico, que me examinou, constatou que estava anêmico e receitou várias vitaminas. E concluiu que era deficiente mental, tinha um retardamento. Minha mãe percebeu que eu conversava com outras pessoas que ninguém via. Ela pensava que eu as inventava. Um dia mamãe tentou conversar comigo, eu estava com 6 anos. Tom, diga-me, você está vendo alguém além de você nesta sala? Vejo a senhora, que é como eu, e os outros, diferentes. Eles estão ali no canto, são uma mulher e um homem. Tem um nome, ouviu? Não gosto que eu se refira a mim como mulher. Sou importante. E eu sou muito mais que um homem. Parem. Deixem-me conversar com minha mãe. Grande coisa, quer ser mais importante por ter mãe. Fique quieta, mulher. Deixe Nório conversar com a mãe. Mamãe, eu os vejo e conversamos. Ao escutar isso, mamãe ficava apavorada. Dificilmente ficava quieta ou brincava e, quando brincava, era sozinho. Normalmente ficava sentado num canto, falando sem parar. Não conversava com outras pessoas, porque, se respondia algo, logo me confundia e falava como se fosse 3 pessoas. Não consegui ir à escola. Mamãe até tentou por 3 vezes me levar, com 7, 8 e 9 anos. Na última, uma professora marcou uma consulta com um médico especialista em doenças mentais. O médico conversou muito comigo. Fui diagnosticado como tendo 2 doenças e, novamente, anemia. Tomava os remédios com facilidade, menos o da noite. Quando mamãe ia me dar, era uma dificuldade, falava sem parar. Tome. Não tome. Você fica aí largado. Durmo também. Isso é bom porque fica quieta. Calhe a boca, senão você apanha. Quero ver se me bate. Então vinham os tapas. Normalmente eu me batia na face, nas costas, nas pernas, nos braços e até na barriga. Pare, Tom, beba isto já, ordenava mamãe. Tomava o remédio. Dormia e deixava todos em casa dormirem. Minha infância e juventude foram assim. Às vezes ficava sem tomar banho. Estava sempre doente fisicamente, tinha gripes fortes, queixava-me muito de dores,
Sentia fraqueza e machucava-me muito por causa de tombos e de tapas que eu mesmo me dava. Meus pais nunca me bateram. E, todas as vezes que ia aos médicos, estava anêmico. Perguntava sempre à minha mãe, por que não moro mais naquela casa perto do rio? Cadê meu bar? Tomaram-no de mim? Não bebo mais aguardente. Onde estão minhas roupas? Quem me tirou a cama grande e macia? Ela não respondia, mas logo eu mesmo falava, todo confuso, ficou no passado. Isso aconteceu e acabou. Nório, preste atenção, acabou, a vida é outra. Não fale assim com ele. Você ainda é má. Não sou mais. Queria, como ele, ter minhas coisas de volta. Queria ter meus vestidos. Eu que não quero usar vestido. Prefiro os trapos que o Nório veste. Machão. Estava com 19 anos quando meu pai ficou doente, acamado. Meu irmão quis me levar para ser internado num sanatório. Mamãe, disse meu irmão, Disco precisa fazer um tratamento especializado, não precisando cuidar do dele, ficará menos pesado para a senhora cuidar do papai. Hospitais são para doentes. Será que irão judiar dele? Perguntou mamãe, preocupada. Claro que não. Lá eles cuidam de enfermos como ele, afirmou meu irmão. Fui estranhei somente o horário rígido, tinha a hora certa para todas as atividades. Senti menos fraqueza pelos muitos remédios que tomava. Os médicos conversavam comigo e fizeram o diagnóstico de que eu tinha 3 personalidades. A primeira, a principal, o Wellington, o Tom ou o Disco, uma mulher, a Edna, e outra, o Narciso. Fiquei 2 anos internado. Estava mais forte fisicamente, mas agia do mesmo modo, conversava sem parar. Neste tempo em que fiquei internado, meu pai faleceu e todos os meus irmãos se casaram. Mamãe foi me buscar no sanatório e me trouxe para casa com a certeza que eu não iria sarar. Concluíram que era melhor continuar o tratamento perto da família. Mas no meu lar não seguia normas. Não me alimentava direito, não tomava banhos e não queria e raramente fazia barba. Minha genitora era idosa e adoentada. Nunca fora firme comigo, sentia muito dó de mim e pensava que, não me forçando a nada, estava sendo boa mãe. Escutava sempre. Tom é tão bonzinho. Ele não tem culpa de ser doente. Deixe o meu filho fazer o que quer. Antes ser um sujo contente do que um limpo infeliz. Era magro e aparentava ter mais idade. Estava com um envelhecimento precoce. E minhas falas continuavam confusas, como sempre. Eram 3 pessoas que falavam e comecei a modificar o modo de falar. Quando era mulher, pronunciava com voz mais fina e fazia trejeitos femininos. Quando era o homem, com voz mais grossa e modos grosseiros. Você está sempre olhando a minha bicicleta. Você gosta de bicicleta, Disco? Um vizinho me perguntou. Acho-a bonita. Gosto. Ele não sabe pedalar, respondi. Você quer esta para você? Dou-a de presente, o vizinho me ofereceu. Quero. Você precisa pedir para sua mãe. É melhor, senão ela não acredita. Mãe. Gritei contente, pedi para a mamãe, ela permitiu e ganhei a bicicleta. Não aprendi a pedalar, empurrava a bicicleta pelo quintal, depois, na frente de casa, depois, pelas ruas ali perto. E sempre conversando. Eu é que vou no banco. Não, sou eu, cansei de ir na garupa. E, como sempre discutia, as pessoas me olhavam, uns sentiam medo, outros, dó, e a maioria pensava que estava bêbado. Mas quem me conhecia sabia que era doente. E quando me perguntavam quem eu era ou o que fazia, respondia. Sou dono de um bar muito bonito. Sou bailarina. Você foi, quando jovem, agora é. Moro atrás do bar. Bebo somente pinga envelhecida. Sou muito bonito. Sempre falava do bar e nunca entrara em um. Dizia também que tinha muitas mulheres e roupas bonitas. Uma vez olhei no espelho e exclamei, este não sou eu? Faço a barba todos os dias, tenho cabelos negros, assim como os olhos. Este é feio, eu sou bonito. Você foi assim. Não é mais. Louco. Este dia chorei, sentido. Aí nunca mais me olhei no espelho. Minha mãe estava muito doente e desencarnou. Fiquei sozinho naquela casa. Meus irmãos me traziam alimentos. Sentia falta dela, mas tinha meus 2 companheiros. Alimentava-me pouco.
Saía empurrando a bicicleta e falando sem parar. Quem escutava não entendia. Minha aparência dava medo. Cabelos crescidos, assim como a barba, e desdentado. Não escovava os dentes e, se um dente doía, com muito sacrifício, minha mãe, quando encanada, levava-me para extraí-lo. Restavam poucos dentes quando ela pediu ao dentista para extrair o restante. Dava muito trabalho, não parava de falar, e o profissional tinha de me sedar. Estava sempre sujo e muito magro. Então, meus irmãos conseguiram me internar novamente. Este sanatório era dirigido por pessoas espíritas e recebi também um tratamento espiritual. Estava fraco, anêmico e com várias enfermidades. Recebi transfusão de sangue, tomei soro e vários remédios. O médico conversava comigo, e os três respondiam. O profissional percebeu que era uma obsessão que chegara à possessão e meu tratamento seria demorado. Várias pessoas faziam trabalho voluntário no sanatório, todas elas espíritas. Conversavam conosco, os doentes, davam-nos atenção e carinho. Fiquei mais calmo, ou ficamos. Tomava banho, fazia barba, alimentava-me melhor e dormia com remédios. Sentia falta da minha bicicleta, mas não queria voltar para casa. Meus irmãos raramente me visitavam. Mesmo sendo bem cuidado, continuava debilitado. Tive pneumonia. Sempre senti dores, mas, enfermo e acamado, senti mais. Naquela tarde, recordei de fato os acontecidos comigo. Triste, chorei e dormi. Desencarnei. Meu corpo físico enfraquecido parou suas funções. Não vi nada nem senti. Foi como se dormisse. Acordei em outro quarto, numa cama, e vi nós três deitados. Estávamos amarrados por uma corda, ou fita, de uns 5 centímetros de largura. Esta faixa era estranha, parecia uma névoa que unia nós três. Não estranhei. Sabia disso, não entendia, mas sabia que estávamos unidos. O que me aconteceu? Perguntei. Acordei e continuo vendo vocês. Seu corpo morreu, respondeu a mulher, Edna. Você não repete mais o que falo. Claro que não, falou o homem, Narciso. Agora ele é desencarnado. O que significa isso? Perguntei. Que você é agora um espírito sem corpo de carne. É como nós. Continuaremos unidos. Quis saber. Penso que sim, opinou Edna. Unimos-nos e não sabemos como nos separar. Calamo-nos, dormi novamente e acordei melhor, sentia poucas dores. Até que enfim acordou, exclamou Edna. A moça nos pediu para não acordá-lo. Aí está ela. Boa tarde, uma moça me cumprimentou. Trouxe-lhes sucos, pães e frutas. Alimentem-se. Eu comi, Edna e Narciso tomaram somente um pouquinho de suco. A moça tirou a bandeja, sentou-se numa cadeira perto da cama e falou. Chamo-me Isa. Vou conversar um pouquinho com vocês. Serão separados, e então poderão escolher se querem auxílio. Se quiserem, ficarão conosco. Se não, poderão ir para onde quiserem. Conte você, Edna, o porquê de estarem unidos. Eu? Por que eu? Edna indagou. Porque ela mandou, falou Narciso. Mexi a boca para falar, mas me contive. Ia, certamente, iniciar uma discussão entre os dois. Isa interferiu. Por favor, senhores. Estou aqui para ajudá-los a resolverem seus problemas. Não quero discussão. Fale, Edna. Tinha 16 anos quando fui trabalhar com H-Rio, o disco, este aí Edna me mostrou. Ele possuía um bar, com uma casa de prostituição. Narciso também trabalhava lá e nos tomamos amigos. O lugar era lucrativo. Eu envelheci e então fui fazer parte dos rituais nos quais Honório também era o chefe. Edna parou de falar. Eu recordei, ouvi, claramente, porque não me esquecera. Vi-me, era alto, forte, cabelos e olhos negros. Lembrei-me do bar, da casa nos fundos e de como me vestia para esses rituais. Edna, o que você fazia nestes rituais? Perguntou Isa. Coisas erradas, Edna respondeu. Tristes e erradas. Pecados terríveis. Edna calou-se. Olhei para seu rosto. Ela não chorou, talvez não tivesse mais lágrimas. Por favor, fale você, Narciso, pediu Isa. Meus pais me venderam a Honório quando tinha 8 anos e fiquei com ele como empregado. Também fazia parte dos rituais. Porque se uniram,
Isa quis saber. Éramos amigos, penso que ainda somos, explicou Edna. Fui eu que tive a ideia de nos unir. Agíamos errado, éramos criminosos e sabia que os mais fracos seriam punidos. Juramos lealdade, prometemos não nos trair. Como se uniram? Isa perguntou. Por um ritual complicado. Imprudentemente nos uniremos. Lamentou Edna. Foi isso mesmo, contou Narciso. Honório tinha um caderno que havia pertencido ao seu avô, que era feiticeiro. Fazíamos rituais para prejudicar nossos inimigos e adquirir coisas materiais. Dava certo. Mas não acreditei nesta união. Pensei que seria apenas para aquela ocasião, não acreditava na sobrevivência do espírito. Para mim, morria e acabava. Ignorava que poderíamos ter outro corpo físico. Pensei que, se fôssemos descobertos e presos, seria somente eu castigado. Fizemos o ritual e nos unimos, ou nos prendemos, uns aos outros. Já quiseram se desprender? Isa quis saber. Sim, muitas vezes, respondeu Narciso. Não foi e não é agradável ficar preso a estes 2 tantos anos. Disco reencarnou e ficamos perto dele sem conseguirmos nos afastar. No sanatório, recebemos orientação, melhorando nossa perturbação. Mas não nos separamos. Isa olhou Edna, convidando-a a falar. Eu também não gosto de ficar presa. Sofro por isso. Quando Narciso morreu, ficamos, Honório e eu, muitíssimo perturbados, sentindo a decomposição dele. Desesperei-me, quis morrer e tomei veneno. Honório não teve coragem de se suicidar. Ficou dias trancado no quarto sentindo nós dois nos decompormos. Enlouqueceu, saiu desesperado, quis se lavar, caiu no rio e morreu afogado. E depois? Indagou Isa. Ficamos os 3 no umbral, sofrendo muito, Edna continuou contando. Foi um período horrível. Honório foi quem mais se arrependeu. Pedia muito perdão. Eu estava muito confusa. Melhorei quando vi uma mulher grávida. Honório nasceu e recebeu outro nome. Narciso e eu ficamos perto dele. Continuamos unidos. Escutava a conversa e revia os acontecimentos. Não acreditava muito nos rituais. Encontrei por acaso o caderno do meu avô paterno e o guardei. Quando um homem poderoso na região quis tomar meu bar, pressionado, resolvi usar dos conhecimentos do meu avô. Li seus escritos e encontrei uma receita. Vovô dava o nome de receita para as tarefas que deveriam ser realizadas para alcançar o que se desejava, para afastar o inimigo. Convidei Narciso e Edna para, juntos, fazermos o ritual para impedir o homem de me tomar tudo o que possuía. Fizemos e deu certo. Fizemos outros. Alguns eram mais difíceis. O ritual que nos uniu foi dificílimo. Vivemos por muitos anos depois desta imprudência cruel. Estávamos idosos quando Narciso sofreu um infarto e desencarnou. Edna e eu sentimos se decompor. Foi horrível. Ela, desesperada, suicidou-se. Sofri muito, achando-me sujo, fui me lavar no rio e me afoguei. Ficamos no umbral e não nos separamos. Arrependi-me. Roguei por uma nova oportunidade, e reencarnei. Essas recordações me fizeram chorar. O remorso dói mais do que qualquer dor física. Não chore, Disco, rogou Edna. Fiz coisas feias, lamentei. Fizemos, concordou Narciso. E agora? Será que ficaremos para sempre unidos? Perguntou Edna. Não fizemos o ritual para isso. Para ficarmos para sempre unidos? Falou Narciso. Fizemos para sempre, mas não foi para sempre. Disse Edna. Vocês, pela vontade, criaram um vínculo, explicou Isa. Alimentaram-no pelo remorso. Agora, pela vontade, podem desfazê-lo. Vamos tentar. Pensem que querem que este cordão desapareça. Pensamos. Isa ergueu as mãos em nossa direção. Minutos se passaram e nada. Continuamos unidos. Vou pedir ajuda para uma pessoa que sabe fazer isso. Ele um grande estudioso da mente humana. Dará certo. Isa nos animou. Ficamos sozinhos e calados. Adormeci, sentia-me cansado. Quando acordei, Edna se queixou. Estou com medo. Isa voltou ao nosso quarto e nos levou para outro local. Destravou as rodas da cama e a empurrou. Ficamos calados. Levou-nos para um cômodo onde somente 3 velas clareavam o local.
Ali havia somente um crucifixo na parede. Isa ficou num canto e entrou no local um homem vestido de branco, com uma capa brilhante. Seus cabelos eram brancos como a neve. Um espírito muito bonito, porque estava harmonioso. Sério, sem falar nada, fez alguns gestos que julgamos ser o início de um ritual. Depois de alguns minutos, em que ficamos atentos a ele, falou com voz forte e agradável: repitam o que digo. Deus, Criador do Universo, repetimos, Pai de bondade infinita, liberte-nos de nossos erros. Pedimos perdão pelos nossos atos impensados e maldosos. Recitou algumas frases, todas bonitas. Depois tirou, de dentro de sua capa, uma espada. Um objeto lindo. Estávamos atentos. Acreditamos que o ritual daria certo. O Senhor com a espada cortou a faixa cinza escura que nos unia. Em nome do Todo-Poderoso e Misericordioso, eu os liberto. A faixa sumiu. Nós três choramos e agradecemos. O Senhor saiu. Isa acendeu as luzes e nos esclareceu: vocês não estão mais unidos. Despeçam-se uns dos outros e se perdoem. Cada um irá para um local. Ficarão separados. Abraçamo-nos, desculpamo-nos e fomos desculpados. Voltei para o quarto onde antes estivera e dormi tranquilo pela primeira vez em muitos anos. Ao acordar, senti falta dos dois, e muita. Estava inquieto, parecia que faltava uma parte do meu corpo. Pensei que não ia andar ou mexer os braços. Mas levantei-me, andei e peguei um copo d'água. Não estou inteiro. Sinto-me pela metade, pensei. Oi, Wellington. Is entrou no quarto. Vou levá-lo para fazer um tratamento que irá fortalecê-lo. O que você mais deseja ter de sádio? Gostaria de ter dentes. Comer esta maçã com meus dentes, respondi. Então vamos. Com ajuda, fiquei com aparência saudável. Dentes sádios, cabelos curtos, sem barba, mais gordo, sem as cicatrizes dos vários ferimentos que tive. Gostei de minha aparência. Mas estava muito triste, senti falta dos dois. Dormia muito, acordava, ia às sessões de tratamento, escutava músicas, ouvia palestras e a leitura do Evangelho, caminhava pelo jardim e fazia exercícios. Sentia dificuldade para conversar com outras pessoas. Preferia ficar sozinho. Recordava-me muito do período encanado, da minha bicicleta, de Edna e Narciso. Sentia saudades deles. Mas estava melhorando, não sentia mais os dois como pedaços de mim. Recebi a visita de meus pais. Mamãe me abraçou apertado. Alegrei-me, gostava deles, mas não os amava. Esforcei-me para conversar com eles, mas não consegui. Mamãe até comentou: Tom, você está tão calado. Antes conversava tanto. Sorri. Hoje não estamos juntos, moramos em lugares diferentes, mas nos visitamos sempre. Wellington, disse o senhor que me dava passes, conversava comigo e participava do meu tratamento. Você pode fazer perguntas. Se quiser saber algo que está lhe acontecendo ou lhe ocorreu, pergunte. Se eu souber, responderei. Se não souber, procurarei saber para te informar. Por que sinto falta de Edna e Narciso? Porque ficamos unidos. O orientador sabia o que tinha acontecido comigo e tudo o que fiz, ou fizemos, no passado. Respondeu, orientando-me. Vocês ficaram juntos muitos anos, é natural que sintam falta um do outro. Erraram e sofreram juntos. Vocês agiram imprudentemente, uniram-se por um ritual e acreditaram que, de fato, estavam unidos e que o deveriam continuar assim. Seguramente, se esse ritual tivesse sido feito sem terem cometido maldades, não se sentiriam culpados e não necessitariam se punir. Mas, infelizmente, vocês três usaram da crueldade e mentalmente se uniram. Tanto que o primeiro a desencanar, o Narciso, não conseguiu desligar-se, em espírito, do corpo físico morto e sentiu sua decomposição. Acreditando estarem ligados, você e Edna sentiram o que ele sentia. Depois que Edna desencanou, você sentiu o sofrimento dos dois. Aquela faixa fluídica, cinzenta, que você viu, era fortalecida pela vontade de vocês três, que continuaram imprudentemente pensando, imaginando, estar unidos. Não conseguiam se afastar um do outro. Estávamos nos punindo? Perguntei. Ao cometermos um ato imprudente,
principalmente se esta ação resultou em dores para outra pessoa, marcamo-nos, e, para nos livrarmos desta marca, ou deste laço, que nos prende à ação maldosa, não é tão simples. Vocês sabiam que agiam errado, e o erro os prendeu. Se não soubéssemos que estávamos errados, não receberíamos castigo. Quis saber. É impossível não saber, não ter noção, não sentir intuitivamente que certos atos são errados. Temos em nós, em nosso espírito, a voz da nossa consciência nos alertar o que é certo ou não. Mesmo os que julgam não saber recebem a dor, não como punição, porém como correção, como aprendizado. Se vocês tivessem conhecimentos integrais dos atos que fizeram, a reação teria sido com muito mais sofrimento. Porém, se alguém souber realmente, penso que não cometerá este ato que cometeram. Porque uma pessoa com conhecimento não iria querer ficar unida a outra. Por que não conseguimos nos separar? Porque somente nos separamos com o auxílio de um espírito bondoso. Como disse, não conseguiram se separar por pensarem que haviam se unido e deveriam continuar unidos. O espírito que os separou é, de fato, um ser bondoso. Ele fez aquele ritual apenas para vocês acreditarem, não duvidando que a faixa que os unia pudesse desaparecer. Ele usou a energia positiva para anular a negativa. Para vocês não fazerem estilo novamente, porque ainda se sentem devedores, culpados em débito, foram separados. Como estão meus amigos? Será que eu posso dizer que somos amigos? Edna e Narciso estão, cada um, em abrigos diferentes e longe um do outro. Eles estão fazendo o mesmo tratamento que você. Estamos tentando equilibrá-los para depois prepará-los para reencarnarem, em lugares distantes. Se não são inimigos, são amigos. E amigos desejam coisas boas uns para os outros. Faça isto, Wellington. Deseje a eles que estejam bem e alegres. Passei a fazer isso e me senti bem melhor. Todas as vezes que sentia a falta deles, desejava-lhes coisas boas e me sentia tranquilo. Passei a conversar com as pessoas. Aprendi a cantar, saía mais do quarto, e o tratamento continuou. Numa tarde, perguntei à pessoa que pacientemente me auxiliava, quando estava encanado, fui diagnosticado pelos médicos como deficiente mental. Fui realmente? Sim, você teve uma enfermidade mental. Seu espírito, confuso, com muito remorso, transmitiu isso ao físico, que adoeceu. Porém isso ocorreu com você. Cada pessoa enferma o é por uma causa especial, somente dela. Tive tripla personalidade? O orientador me esclareceu, mente sã, ou seja, espírito são, sem remorso, sem débito, é sinônimo de corpo físico sádio. São muitas as causas para um enfermo ser diagnosticado como alguém com mais de uma personalidade. Pode haver casos como o seu, em que Edna e Narciso usavam sua mente, deixando-o debilitado. Muitos enfermos o são por obsessão, e até possessão, e os motivos para isso acontecer são muitos: paixão, ódio, remorso e outras causas. Vocês se uniram fazendo um elo mental, uma faixa fluídica. Isso é raro. A maioria dos espíritos que ficam perto de outros se afasta quando quer. Outro fato que contribui para o diagnóstico de dupla personalidade é a recordação que o enfermo tem de suas outras encarnações, sem estrutura para isso, confundindo essa lembrança com o presente, perturbando-se muito. Na maioria das vezes, estas recordações são ocasionadas por desafetos que querem mesmo que essa pessoa sofra. Outros doentes podem imaginar ser alguém ou algo que nada tem a ver com eles. São muitas as doenças mentais, e as causas são mais diversas ainda. Então não é bom nos lembrarmos de nossas outras existências? Perguntei. Deus faz tudo perfeito, continuou o orientador a me elucidar. Misericordioso, deu-nos várias oportunidades de melhorarmos por meio da reencarnação. Como reiniciaremos se não esquecermos? Espíritos mais amadurecidos recordam-se sem problemas, principalmente se não tiverem muitos débitos. Mesmo no plano espiritual, muitos desencarnados não se recordam, somente o fazem se isso for servir para sua melhora ou para compreender acontecimentos de sua vida. Não se deve recordar por mera curiosidade, principalmente encarnado. Para tudo tem tempo certo. Existem terapias no plano físico que ajudam a recordar outras encarnações. Esse processo deve ser feito por profissionais e com muita cautela.
Normalmente é um processo demorado, para não haver o risco de a mente inventar e fazer confusão. O esquecimento é uma bênção pela qual devemos ser gratos. Concordo com o Senhor, falei. Se não tivesse recordado, como Wellington, minha existência como Honório, minha vida teria sido diferente, mais fácil. Vou fazer tudo para merecer, na minha próxima volta ao físico, esquecer tudo e reiniciar. Você conseguirá, o orientador me animou. Vi muito sofrimento no sanatório onde estive internado quando encarnado. Minha cama era próxima de um moço que um dia pensava ser um sapo, no outro, um famoso presidente já falecido, e, no outro, uma atriz. Fiz uma pausa no meu ditado ao médium, tirei do bolso um papel, mostrei-o ao senhor Antônio Carlos, que estava presente, e disse, o orientador leu para mim algo escrito nesta folha de papel. Achei tão bonito que pedi a folha para mim. Ele me deu e aguardei comigo. Quando aprender a ler, desejo ler esses livros. Antônio Carlos, o senhor pode ler para mim o que está escrito, para que eu possa ditar para médium. Com sua resposta afirmativa, escutei e fui ditando. Loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões, e isso é tão real que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo que outras enlouquecem sob o influxo da menor excitação. Um sendo todo alienado, conforme o próprio verbete denuncia, um ausente, a alienação mental começa, muitas vezes, quando o espírito retorna ao corpo pela reencarnação em forma de limitação primitiva ou de corrigenda, ligado a credores d'antanho 2, em marcha inexorável para o aniquilamento da razão, quando não se afirma nas linhas do equilíbrio moral. O senhor Antônio Carlos calou-se, e eu continuei minha narrativa. Às vezes me entristeço porque tenho uma dívida enorme para pagar. Agi muito errado. Mas tenho acatado os conselhos para aprender, trabalhar e me preparar para depois planejar a melhor maneira de quitar meus erros e ficar bem comigo. Você já resgatou muitos erros, sofreu muito como disco, um orientador me consolou. Mas não sinto isso. Sofri, sim, mas não o suficiente. Não ficamos sem reação quando fazemos o mal. Sei que podemos anular qualquer ação maldosa com amor, mas, para isso, tenho de aprender a amar. Por isso ainda não fiz planos, tenho tempo. Não devo reencarnar nos próximos 20 anos. Sem dúvida vou aprender muito neste período em que ficarei no plano espiritual. Influências da reencarnação na minha vida. Claro que as tive muito, respondo todas as vezes que me perguntam. Alguém pode ter questionado por que nasci doente, se não havia feito nada de mal, na existência como Wellington, e por que sofri tanto. Porém, agi com maldade em outra existência. Mas não fui condenado a sofrer para sempre. Tive, como disco, a dor como companhia, tentando aprender a não agir mais com crueldade. Como tudo é justo e misericordioso. E seguramente terei outras reencarnações, que poderão refletir os atos cometidos quando tive o nome de Honório. Quero sentir essas dificuldades e sofrimentos como aprendizado, como uma grande oportunidade de resgate com a bênção do esquecimento. Bendita a oportunidade da reencarnação. Obrigado. Wellington. 7. O acidente com o cavalo. Estou, neste momento em que dito minha história médium, no plano espiritual há 11 anos. E graças às dificuldades que tive pelas vagas lembranças de minha outra encarnação e por ter procurado compreendê-las, encontrei o Espiritismo. Tive uma desencarnação tranquila, em que percebi quase de imediato que mudara de plano. Sou profundamente grato pelas muitas oportunidades que temos, por voltarmos várias vezes ao plano físico e também pelos motivos que tive para procurar entender esta graça que o Criador nos deu pela sua bondade infinita. Vou contar minha história de vida. Reencarnei numa família de classe média, filho do meio, tinha, portanto, uma irmã mais velha e um caçula. Desde pequeno gostava de desenhar, principalmente cavalos. Pintava-os de marrom. Um dia meu pai me perguntou, Ricardo, tive este nome na minha última encarnação, você quer ver uma corrida de cavalos? Não, respondi rapidamente. Não gosto desses animais, eles pisam na gente. Não,
Meu filho, papai tentou me esclarecer. Cavalos não são maus. São bonzinhos. Não quero ir. Pensei que você gostasse desse animal. Desenha-os tão bem, falou papai. Não gosto deles. Desenho por isto. Por que não gosto? Meu pai não entendeu, mas não me forçou. Meus pais nos educaram sem nos forçar a nada. Cresci, era muito estudioso e fui estudar engenharia civil. Tinha tido algumas namoradas, mas nada sério. E ainda desenhava cavalos e os coloria de marrom. Conheci Clara, ela fazia curso de letras. Gostamos um do outro assim que nos vimos. Namoramos, descobrimos afinidades, o amor nasceu e se fortaleceu. Morávamos na mesma cidade, em bairros distantes. Passamos a frequentar a casa um do outro. Íamos nos formar no mesmo ano e decidimos nos casar logo após as formaturas. Clara tinha 2 irmãos, ela era mais velha. O pai tinha uma propriedade rural, criava muitos animais, principalmente equinos. Já havia sido convidado muitas vezes para ir à fazenda e recusava sempre, inventando desculpas. Ricardo, insistiu Clara, vamos passar o feriado na fazenda. Você irá gostar de lá. A namorada do meu irmão e umas amigas irão também. Por favor, venha conosco. Não quero ir sem você. Não queria ir por apenas um motivo, lá havia cavalos. Clara gostava de cavalgar, galopar pela propriedade. Não disse nada à minha namorada do medo que eu tinha desses animais. Foi tanta insistência que decidi ir. Seriam 4 dias. Chegamos de manhã. A fazenda era muito bonita, a casa, confortável e grande. Vi a criação de animais de longe e estremeci. O primeiro dia foi agradável porque choveu e não saímos da casa. Escutamos músicas, jogamos e conversamos. O segundo dia amanheceu com um sol lindo, levantei cedo e saí a pé pela fazenda. Foi um passeio agradável. Almoçamos. À tarde, eles resolveram sair para cavalgar. Dei desculpas para não ir. Estou cansado. Encantei-me com o lugar e andei muito. Eles foram. Estava gostando do passeio. À noite, jogamos e conversamos. Mas no outro dia, vamos todos à cachoeira. O lugar é lindo. Iremos a cavalo, disse Clara. Não irei, falei. Nunca montei e não sei cavalgar. Meu sogro, o senhor Otávio, sorriu. Para mim, até aquele momento, o pai da Clara me era indiferente. Tratava-o bem por ser o genitor de minha namorada. Mas, ao vê-lo sorrir, parecia que estava debochando de mim, tive uma sensação muito desagradável. Ricardo, disse o senhor Otávio, vou selar um cavalo manso, obediente, para você. Este é para as moças cavalgarem. Clara interferiu, papai está brincando, Ricardo. Ele pensa que todos devem saber galopar, falou o irmão de Clara. Senti-me ofendido, mas não falei nada. Tudo foi organizado para o passeio. Ainda bem que o equino que me foi destinado era preto. Esforcei-me muito e montei. Meu coração disparou e, com muita dificuldade, contive minha respiração alterada. Saímos. De fato, maneiro, o cavalo que montava, era obediente e seguiu os outros. Não conversei, estava tenso. Fazia 15 minutos que havíamos saído da estrebaria. Para mim, pareciam umas 2 horas. Clara, o irmão dela, a namorada dele e as amigas conversavam animados. Clara se emparelhou comigo. Ricardo, por que está calado? Não sei por que preciso montar, se não quero, está tão ruim assim? Perguntou ela. Não me encha. Clara fez até um biquinho. Nunca respondera a ela desse modo. Passou à frente, e eu fiquei para trás. Eles se distanciaram. Senti muita vontade de vomitar. Puxei as rédeas, o animal parou. Desci e vomitei muito. Voltei a casa andando e puxando o maneiro. Andei uns 900 metros. Quando me aproximei da casa, montei de novo e fui à estrebaria. Deixei lá o cavalo. Disse à empregada que não estava me sentindo bem e fui para o quarto. Estava nervoso, primeiro porque sem motivo me privara de um passeio agradável e depois por ter respondido grosseiramente a Clara. Desci para o jantar. O grupo conversava animado. Meu cunhado me perguntou, por que você voltou? O passeio foi muito agradável. Não estava me sentindo bem, respondi. Virei, afastei-me do grupo, fui à janela e fiquei olhando para fora.
O senhor Otávio se aproximou de mim. O que você sentiu? O cheiro do maneiro lhe fez mal? Sem entender o porquê, respondi, Francisco. Senti que tonteava. Parecia que estava com sangue na boca. Vi o corpo de um menino caído, ensanguentado, e um cavalo que me pareceu muito grande e marrom. Ouvi um moço gritar, Francisco. Francisco. E o moço me pareceu ser o senhor Otávio. O pai de Clara me olhou assustado, nada respondeu e se afastou. Demorou alguns segundos para passar a sensação de ter sangue na minha boca. Quando me senti melhor, fui me sentar no sofá, ao lado de minha namorada. Ricardo, o que você disse ao papai? Ele ficou transtornado, e você não parece estar bem. De fato, não me sinto bem, falei. Minha vontade era de ir embora. Fomos chamados para jantar. Comi pouco. O senhor Otávio e eu permanecemos calados. O grupo foi jogar, e eu fui à varanda. Não estava entendendo o que havia acontecido comigo. Nunca gostei de cavalos e pensava não haver razão para temê-los. Mas senti pânico ao montar em um. E a visão que eu tive quando o senhor Otávio conversou comigo era algo inexplicável. Clara aproximou-se. Ricardo, o que está acontecendo? Não sei. Você me ofendeu, ela se queixou. Desculpe-me, Clara. Não quis ofendê-la. Não queria montar. Senti-me forçado e não me senti bem. Deveria ter dito. De fato, teria sido melhor eu ter falado. E que não gosto de cavalgar, tentei me justificar. O que você disse ao meu pai? Não sei por que disse aquilo. Foi uma palavra, um nome. Falei Francisco, Francisco. Por que fez isso? Clara perguntou. Não sei, respondi. Esse nome tem alguma importância? Para meu pai tem. Papai teve um irmão que faleceu com 6 anos num acidente de cavalo, e ele se chamava Francisco. Tinha somente esse irmão, que era mais novo que ele 9 anos. Papai não gosta de falar desse assunto. Foi muito sofrimento. Minha avó morreu logo depois, e vovô ficou muito calado. Não os conheci, é o que meu pai conta. Onde você escutou esse nome? O nome? Deve ter sido por aí. Não costumamos, ninguém em casa ou aqui na fazenda, falar disso. Por favor, não comente com ninguém. Papai sofre sempre que se recorda desse acidente, Clara me pediu. Fui deitar, mas não dormi. Aquela visão me perseguiu, ou seja, não conseguia parar de pensar no que aconteceu. No outro dia, o grupo saiu para passear a cavalo. Clara ficou comigo, e ninguém sequer me convidou. Esforcei-me para parecer natural, mas estava ansioso para ir embora. O senhor Otávio não conversou comigo nem eu com ele. Foi um alívio voltar para a cidade. Prometi a mim mesmo nunca mais ir para lá. Tudo voltou ao normal, estudo, namoro, correria com as provas. Mas não esqueci a sensação do momento em que eu tive aquela visão. Fiz um propósito de não desenhar mais cavalos. E, com muito esforço, não os desenhei mais. Não queria mais voltar à fazenda e fui sincero com Clara. Gosto da cidade, de sua agitação. O campo não me atrai nem para passeios. Percebi que não gosto de cavalos e nunca mais quero montar num. Quando você quiser ir à fazenda com sua família, vá, porém não conte comigo. Não me sentia mais à vontade na presença do senhor Otávio nem ele na minha companhia. Mas nos tolerávamos porque Clara e eu nos amávamos e combinávamos muito. Formamos-nos e ficamos noivos. Arrumamos empregos e marcamos a data para o casamento. Meu pai nos cedeu um apartamento para morarmos, não pagaríamos aluguel, e o senhor Otávio nos deu os móveis e a festa. Nosso casamento foi lindo. Para agradar Clara, voltei à fazenda, mas não chegava perto dos cavalos, e ninguém comentava nada. Não gostava mais daquele recanto nem mais o achava bonito. Às vezes, olhava algum lugar e parecia que via outro, ou seja, o mesmo local, mas modificado. Quando estava no campo, não dormia bem. Sentia enjoo e, às vezes, a sensação de sangue na boca. Meu emprego era numa firma de construção e estava gostando. Clara lecionava numa boa escola. Comemoramos 6 meses de casados. Éramos muito felizes. Ricardo, Clara disse, ainda não estou grávida. Estou pensando em ir a um médico. Por favor, Clara, falei, ainda é cedo para termos filhos. É que não estou me sentindo bem. Clara foi ao médico,
Fez muitos exames, e os resultados não foram bons. Ela estava com câncer. O tratamento foi cruel, assim como a doença.